O que significado do nome ano preto? Seu nome científico significa, do grego, pássaro social comedor de carrapatos, onde o ano preto faz seu ninho. Na época de reprodução, o macho leva alimento à fêmea no ninho e em geral dança em torno dela no solo. O ninho é feito de forma comunitária. Alinham-se galhos e folhas e todas as fêmeas do bando colocam seus ovos, chocam e cuidam dos filhotes. Ao todo, a postura pode chegar a 20 ovos, com choco de 13 a 16 dias. O ano preto é hábil em pular de galho em galho e o seu canto típico mantém o bando sempre em contato. Para se aquecerem durante a noite ficam empoleirados de tal modo que uns ficam colados uns nos outros. Alimentação. Artrópodes de modo geral, bem como lagartas, pequenos vertebrados, lagartixas e camundongos. O que significa o ano branco? O ano branco é uma das aves mais comuns do Brasil, estando ausente praticamente apenas nas florestas contínuas amazônicas. Anda sempre em bandos. São aves extremamente sociáveis. Habitat: o ano branco vive em grupos pequenos nas regiões abertas ou arbustivas. É ave extremamente sociável. Tem grande habilidade em pular e correr pela ramagem. O cheiro do corpo é forte e característico, perceptível para nós a vários metros e capaz de atrair morcegos hematófagos e animais carnívoros. O que come ano branco? Alimentação. O ano branco se alimenta de grandes artrópodes, pererecas, lagartos, pequenos pássaros e pequenos mamíferos como camundongos. Em épocas de escassez de artrópodes, alimenta-se de frutas, bagas, coquinhos e sementes de forma alternativa. A cambacica, Coireba flaveola, Linnaeus, conhecida em 1758, é um pássaro da família dos Coirebidae, sendo a única espécie do gênero Coireba. Tem larga distribuição nas Américas e também é conhecida popularmente no Brasil pelos nomes de cebinho, cebito, cibito, papo amarelo, cagacebo e mariquita. Como alimentam as cambacica? Néctar, frutas e artrópodes. Para coletar alimento, em qualquer altura, agarra-se firmemente à coroa das flores e com o bico curvo e pontiagudo perfura o cálice, atingindo assim os nectários. Visita também as garrafas de água açucarada, destinadas a atrair beija-flores e comedouros de frutas para pássaros. Tem apenas 11 centímetros de comprimento, mas se destaca pelo seu colorido vivo, peito amarelo, dorso escuro, garganta esbranquiçada e sobrancelha branca longitudinal. Tipo de ninho. Constroem dois tipos de ninhos, um para criar a prole e outro para descanso e pernoite. O primeiro é esférico, de parede grossa e compacta, feito de palhas, folhas, capins e teias de aranhas. A câmara incubatória localiza-se no centro, com a entrada às vezes protegida por palha. O segundo tipo é menor, mais achatado e de parede frouxa. O chupim ou vira-bosta, também conhecido, é uma ave passeriforme da família Icteridae.
Os machos de tais animais possuem uma coloração aparentemente preta, mas quando expostos ao sol, brilham em um tom azul-violeta, enquanto as fêmeas são mais pardacentas e menos reluzentes. Quanto tempo vive um pássaro chupim? O tempo de vida dos pássaros varia conforme a espécie e o habitat em que se encontra. Segundo pesquisas, existem chupins com 10, 15 e até 30 anos. Qual a diferença entre pássaro preto e chupim? Visualmente o chupim macho é preto azulado, mas dependendo da luz pode parecer negro, e a fêmea é marrom escura. Muitos o confundem com a graúna, que, na verdade, é maior. O chupim mede, em média, entre 16,5 e 21,5 centímetros de comprimento. Por que o chupim não faz ninho? Esta espécie não constrói ninho e a fêmea põe 4 ou 5 ovos por postura, sendo um no ninho de cada hospedeiro. O tico-tico é muito parasitado e a adaptação vantajosa para o chupim é a postura de seu ovo antes, ou no mesmo dia, daquela do primeiro ovo do hospedeiro. Quando abandona o ninho, o filhote chupim é alimentado pelos pais adotivos por 15 dias, solicitando alimento no bico através de um chamado característico. Por que o nome de chupim? O chupim é conhecido por colocar seus ovos nos ninhos de outras espécies aves, para que as mesmas possam chocá-los, criá-los e alimentá-los como se fossem seus próprios filhotes, um processo conhecido como parasitismo de ninhos. Por isso acabou virando sinônimo de aproveitador. O joão de barro ou forneiro, também chamado iracuiari ou iracuité, é uma ave passeriforme da família Furnaridae. É conhecido por seu característico ninho de barro em forma de forno. É a ave símbolo da Argentina, onde é chamado de horneiro e tido como ave de La Pétria, desde 1928. Quais são as características do joão de barro? Características: o joão de barro é um pouco menor que o sabiá. Suas penas são divididas em 3 cores. Cauda avermelhada, região da garganta à barriga de cor branca e o resto é cor de terra. Alimentam-se de insetos, larvas, moluscos e sementes. Quanto tempo vive o joão de barro? Não é a sua preferência, mas no caso de escassez, também se alimentam de frutos. Quanto a outra curiosidade que faz parte do título do texto, sua expectativa de vida é de cerca de 3 anos de idade. Onde dorme o joão de barro? Hábitos: as fêmeas dormem sozinhas nos ninhos, quando estão com ovos ou filhotes. Constroem o ninho em formato de forno, um para cada ano, embora possam reformar algum velho. Os ninhos são construídos com barro, esterco e palha, com predominância do primeiro e em local aberto. Qual é a função de pardal? No Brasil, foi inserido intencionalmente com o objetivo de ajudar no combate a insetos transmissores de doenças. A colonização de pardais foi completa na década de 1990, quando foram encontrados pardais no Oiapoque. No extremo norte do Brasil, a colonização foi iniciada em 1960 na região sul. Qual a origem dos pardais? Pardal é uma forma popular de denominar um pequeno pássaro da família Passeridae.
Recentemente essas aves têm diminuído o seu número. Os pardais têm sua origem, ou seja, são nativos da Europa, Ásia e norte do continente africano. Essa espécie é bastante humanizada, uma vez que convive próximo aos seres humanos. O que os pardais comem? Sua alimentação consiste de sementes, flores, insetos, brotos de árvores e restos de alimentos deixados pelos seres humanos. Costuma frequentar comedouros com sementes e quirera de milho. Alimenta-se também de frutos como banana, maçã e mamão. Por que os pardais estão sumindo? É real, os pardais estão sumindo, e não só do Brasil, mas dos grandes centros urbanos no mundo. Os estudos sobre o tema trazem um consenso: a principal causa disso é a verticalização das cidades. Qual é o modo de vida do pardal? Curioso e inteligente são bons adjetivos para descrever o pardal. Possuidor de hábitos sedentários e gregários, é comum encontrá-lo nas ruas, em parques e em jardins, onde parece não temer a presença humana. Ele também pode ser encontrado em hortas e grelhas. O sanhaçu cinzento, também conhecido como sanhaçu do mamoeiro, sanhaçu azul ou ainda pepira azul, é um pássaro da família Traupidae, nativo da Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. O sanhaçu cinzento é uma das aves mais comuns do Brasil. Quais são os tipos de sanhaçu? Sanhaçu frade. O macho tem vistosa coloração azulada e fêmea é mais opaca. Sanhaçu papa laranja. Espécie mede 18 centímetros de comprimento. Sanhaçu cinzento. Sanhaçu de encontro amarelo. Sanhaçu de fogo. Sanhaçu do coqueiro. O que o sanhaçu gosta de comer? Alimentam-se principalmente de frutas como maçã, mamão, laranja, goiaba, caqui, banana e frutas de época. Legumes como cenoura, jiló, berinjela e beterraba. Verduras como a escarola, serralha, couve. Não dispensam néctar, insetos, brotos, botões de flores, larvas de tenebrio molitor e aracnídeos. Como atrair sanhaço? Escolha um local próximo a uma árvore para que os pássaros tenham sombra e um ponto de abrigo. Água, arroz, migalhas de pão, sementes e frutas podem fazer parte do cardápio. Abacate, mamão e goiaba estão entre as frutas mais apreciadas. O tizil é uma ave neotropical da família Traupidae que ocorre do sul do México até a Argentina e Brasil. Observada em todas as regiões do Brasil, sendo muito comum em áreas de vegetação antropomorfizada. Qual é a época de tizil? A maturidade sexual do tizil se inicia aos 12 meses. Sua reprodução acontece nas estações chuvosas, primavera e verão, de novembro a março. Qual é o canto do passarinho tizil? Possui voz fina e melodiosa, entoa estrofes fluentes e bem variadas, indo do agudo para o grave às vezes com trinados embora sejam muito mais fracos. Quando é a época de tizil? A criação do tizil em ambientes domésticos vai de agosto a fevereiro, sendo que possui uma segunda temporada, fazendo com que alguns indivíduos reproduzam em meados de junho a julho. Porém, as literaturas dizem que se reproduzem o ano inteiro em regiões quentes.
Quanto tempo demora a muda do tizil? 4 meses. Porém, é normal observar mudanças neste padrão durante o período de muda, que, em geral, acontece após a fase de reprodução e pode durar até 4 meses. Durante esse tempo, é comum que os machos se movimentem menos dentro da gaiola e até parem de cantar, enquanto as fêmeas deixem de produzir óvulos. Alimentação. O tizil adulto é predominantemente granívoro, ou seja, alimenta-se de sementes, como a braquiária e ervas daninhas. Contudo, também se alimentam de pequenos insetos como besouros, formigas, cupins, aranhas. Estes são uns que visitam seu jardim. Obrigado por assistir. Deixe um comentário. Até a próxima.